Fala galera, Prof. Márcio aqui na área. Hoje nós vamos ver então uma obra de desenho animado misturado com obra musical, né, que é a nossa proposta aqui das nossas aulas. E nessa é uma obra bem conhecida de todo mundo assim, que é O Barbeiro de Sevilha, né, o famoso Fígaro. Então assim, né, vamos começar. O Barbeiro de Sevilha, no caso a ópera, né, a obra musical que mistura o teatro, né, e a música junto, foi composto pelo compositor italiano Giacomo... Não, desculpa. Meu italiano não é muito bom, né? Gioacchino Rossini. Olha só que maravilha. Então, né, Rossini compôs essa ópera baseado na obra de um dramaturgo, né, francês chamado Pierre Beaumarchais. Então, Barbeiro de Sevilha é uma obra que a gente considera uma obra cômica, né? Ou seja, ela é para ser engraçada, é uma comédia, né? Então, por isso que a gente, né, vê nos desenhos animados assim, sempre aquela coisa do engraçado, né? A questão da música, a música tá tocando rápido, né? Figurofá, figurofá, figurolá, figurofá. Então, né, isso é um prato cheio assim, né? Para os animadores, né, enfim, os produtores da época lá, casarem, né, ter a trilha sonora tocando junto com o desenho, né. Então, tu tem movimentos ali, pode ter observado ali umas certas horas, né, a questão das notas, né. Então, as notas, os dedos, né, do Pernalonga, assim, com o som do piano. Então, tudo isso acaba agregando, né? Fica assim uma coisa, mas assim, uma coisa completa a outra. A imagem é casada com o som e vice-versa. Então, né? Esses compositores, né? Famosos assim, que nem o Rossini, eles se basearam, né, nas obras do escritor esse francês, né? O Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Então, assim, é baseado, né, na trilogia do Fígaro, que a gente chama, né? Então tem 3 obras, assim, com o personagem Fígaro em roteiros diferentes, né? Então, o primeiro é o Barbeiro de Sevilha, o segundo é As Bodas de Fígaro, e o terceiro é A Mãe Culpada. Esse A Mãe Culpada não chegou a ser musicado por nenhum outro compositor, né? Nenhum outro músico. Então, assim, o Barbeiro de Sevilha foi feito, né, pelo Rossini, e essa outra aqui, As Bodas de Fígaro, elas foram musicadas, foi criada uma ópera, mas quem fez não foi o Rossini, foi o Mozart. Também é muito conhecida com algumas, né, partes assim que a gente conhece de escutar, mas com certeza o mais conhecido é o Barbeiro de Sevilha, né, com a área. Então, o que é a área? A área é aquele momento, aquela música solo, vamos dizer assim, do personagem principal, né? Então ele canta lá o Fígaro, Fígaro, Fígaro. Então essa, né, é a mais conhecida, que foi que os desenhos pegaram e se basearam, enfim, para criar seus roteiros e casando, né, a animação com a música que está tocando. I say, Mr. Figaro! Hey, Figaro! Considerando a ordem que apareceram as partes da trilogia de Fígaro, o seu aparecimento sob a forma de ópera, temos, né, ressaltando aqui, né, refrisando a ópera de Rossini, né, O Barbeiro de Sevilha, em 2 atos, com a primeira parte da trilogia de Fígaro, ao passo que a ópera As Bodas de Fígaro de Mozart, em 4 atos, se baseou na segunda parte da trilogia, embora tenha aparecido 30 anos antes da primeira.
Ou seja, né? Então o Mozart ele é mais velho, né? Que o Rossini. Então ele acabou fazendo, né? Musicando a segunda parte da trilogia. Que enquanto o Rossini, né? Uns anos depois, como aqui, né? 30 anos depois, ele acabou, né? Musicalizando a primeira parte da trilogia, né? Que se chama O Barbeiro de Sevilha, que é a que ficou mais famosa. Nós tivemos muitos desenhos, né, assim, musicados, inspirados, né, na obra do Rossini, né, principalmente a questão do Fígaro, né, a questão de ser cômica, né, e o Fígaro é um personagem cômico, né, ele é o tipo, assim, do faz tudo, então ele era barbeiro, mas ele era sapateiro, ele era pedreiro, ele era de tudo um pouco, né, então ele tinha essa coisa meio malandrão, assim, vamos dizer, né? Fazendo um bico aqui, um bico ali pra ir ganhando a vida. Então aqui para dar uma aprofundadinha a mais, né? Quem foi Gioacchino Rossini, né? Então ele nasceu em fevereiro de 1792 e morreu em 13 de novembro de 1868. Né? Foi um compositor erudito italiano, muito popular em seu tempo, que criou 39 óperas, assim como diversos trabalhos para música sacra e música de câmara. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão, né, O Barbeiro de Sevilha, A Cinderela e o Guilherme Tell, por exemplo. Né? Todas obras que ele musicou, acabou criando óperas. Né? E, obviamente, o mais famoso e o nosso tema da aula aqui, né, O Barbeiro de Sevilha. Então vamos ver aqui quem foi o Mozart, né? Então o nome completo dele é Wolfgang Amadeus Mozart. Então ele nasceu, né, em 21 de janeiro de 1756 e faleceu em 5 de dezembro de 1791. Como a gente pode ver, ele não viveu muito, né? Mas ele é um prodígio, assim, né? Desde criança ele já demonstrava o seu talento musical e sua habilidade para compor. Então aqui, né, voltando um pouquinho da aula passada sobre, né, os instrumentos da orquestra, né? Então aqui nós temos a orquestra completa, né? Então tem sons de flauta, clarinetes, trompas, trompetes, né? Fora as cordas, né? Que são os violinos, viola, violoncelos, percussão. E, né, a área, né, como eu falei um pouco mais para trás ali, é a questão, né, do personagem, então se chama assim, né, em italiano, Largo al Factorum, que quer dizer mais ou menos assim, abra um caminho para o factorum da cidade. Esse factorum a gente pode traduzir mais ou menos como faz tudo, ou aquele que vive de bico, vamos dizer assim, no nosso português mais do dia a dia, né? Então ele é o cara que vive do bico. Então, né, como ele é um personagem cômico, então, né, isso caiu como um prato cheio, assim, pros produtores de desenhos animados ali, porque boa parte desses desenhos, eles foram feitos, assim, em torno ali da década de 40 a 60 do século 20, né? Então, aquela coisa, assim, as técnicas de animação foram melhorando e com isso, né, a gente foram precisando, assim, né, precisando não, né, mas tipo, nossa, o que podemos fazer, né? Então, quem sabe a gente pega óperas famosas e vamos relacionar com desenhos, né, animações, enfim. Então, tem aquela coisa, né, como eu já falei anteriormente aqui, do cômico, né? Então, o desenho animado, que alguns desenhos e uma boa parte deles eles não eram feitos exatamente para criança, apesar de ter muita coisa engraçada, enfim e tal. As pessoas começaram a relacionar a questão do desenho animado
uma coisa infantil, mas não era bem assim, até porque na época nem tinha TV, né? Não existia TV. A TV, né, a caixinha, essa como a gente conhece, enfim, foi surgir só depois da década de 50, né, no século 20. Então, boa parte desses desenhos, eles passavam no cinema. Como hoje assim, a gente vai no cinema e vê os trailers dos filmes, antes de começar o filme passavam esses desenhos. Então eram coisas curtinhas, assim, tipo 5, 6 minutos, né? Porque imagina, ainda mais naquela época, era tudo feito à mão, assim, então tu tinha que pegar né, fazer movimento por movimento, aquela coisa assim, vai passando a folha e o bonequinho ia se mexendo, né? Então tu trabalho, né, o tamanho da equipe que tinha que ter para tu casar, né, o som com a música. Então era um trabalho grandioso, assim, envolvia muita gente, imagina, botar a orquestra inteira para gravar, né, um monte de gente, assim, então eram trabalhos grandiosos, assim. E a gente vê que fica muito bem feito, né, aquela coisa de casar, né, o som com a imagem, assim. E daí justamente por ser, né, uma peça cômica, né, um personagem cômico, aí juntando, né, com personagens malucos como Pica-Pau, Pernalonga, enfim, né, então os redatores, quando fizeram o roteiro dos desenhos, tivesse, não, vamos pirar, né, enfim, daí tu imagina aí, né, ir num barbeiro e o barbeiro ser extremamente maluco, né, então isso é um pouquinho da questão do Barbeiro de Sevilha, né? E, né, como eles conseguiram captar e trazer isso, e isso tá vivo até hoje, enfim, né? Então tá, galerinha, espero que vocês tenham curtido aí, né, um pouquinho da história aí do Barbeiro de Sevilha, né, dos desenhos aí, nossos desenhos animados, os personagens, enfim, que encenaram o nosso amigo. A gente se vê na próxima.